Boa noite a todos aqui presentes, o pessoal que nos assiste pela internet, nessa noite chuvosa, né? Espanta um pouquinho o pessoal, mas estamos aqui. Bom, essa semana, a partir do próximo sábado e na próxima terça-feira, nos próximos 15 dias, sábados e terças-feiras, nós vamos montar uma feirinha de livro espírita aqui. Para quê? Para que quando a gente for fazer um presentinho de Natal, né? Um livro espírita é uma boa pedida, né? Então nós vamos ter, né? Nós temos a nossa biblioteca, que vende os nossos livros, estão os livros espíritas aqui, mas aí a gente vai colocar ali na mesinha, tudo bonitinho, para a gente poder ajudar um amigo secreto, alguma coisa assim, né? É bem bacana. E também ajuda as pessoas, né? O livro espírita é sempre bem-vindo, né? Bom, acho que o recado era esse, né? E vamos então à nossa psicografia. Essa psicografia, a psicografia desta noite, foi recebida aqui na nossa casa, como todas as psicografias que nós lemos aqui, no dia 31 de agosto deste ano ainda. E diz o seguinte: tudo passará. O desespero está em toda parte. Parece que estamos perdidos neste mar de maldade. Espíritos que reencarnam para aprender esqueceram-se de tudo que tudo vai ter o seu tempo. Muito, e já foi dito tantas vezes, estão tendo a última oportunidade. E nós também temos a última oportunidade de aprender que está tudo no caminho certo. Veja a nossa casa. Está no centro de uma cidadela que abriga encarnados e desencarnados em situação bem difícil. Veja, irmãos, Jesus sempre procurou os necessitados. O médico vem para os doentes, mas nem por isso devemos descuidar da nossa parte. Filhos e mães sofredores choram por um consolo. Quem de nós podemos atirar a primeira pedra? Irmãos, cuide da casa com amor. Cuidaremos do lado espiritual, mas vocês devem cuidar do material. Tudo deve voltar ao normal, e assim a alegria voltará. Nossos irmãos trabalham, nós trabalhamos. Todos somos filhos de Deus. Nossa casa é iluminada pela alegria e fé de todos vocês. O que acontece deve ser esquecido, como a doença curada, que não deve ser lembrada. Toda perda material será recomposta, mas a perda moral é difícil. Estamos sempre acreditando que tudo é passivo de aprendizado. Vibrem, orem, alegrem-se de estar no caminho certo. Uma noite escura não impede que o sol volte a brilhar. Tudo passará. Felizes os que perseverarem, pois a luta sempre vai continuar. Um grande abraço. Confiamos em vocês. Seu amigo João. Muito bem. Vamos então à nossa prece de hoje e já procurando envolver o nosso irmão Felipe, que vai fazer a explanação desta noite. Vamos então aproveitar este momento, nos envolver com o nosso querido Mestre Jesus e juntamente com ele nos envolver com esses nossos irmãos que há muito se encontram aqui
preparando o ambiente para que possamos receber essas lições desta noite. Que teu amor, teu carinho, Mestre Jesus, possa fazer parte de toda essa noite, de todo esse aprendizado que teremos aqui. E que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver a todos nós, ao nosso irmão Felipe e a todos aqueles que nos assistem, com a graça de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos mais uma vez todos muito bem-vindos nessa, como diria o Marquinhos, nessa noite chuvosa. Hoje o nosso bate-papo gira em torno do capítulo do Evangelho sobre desprendimento dos bens terrenos. Há um tempo atrás a gente falou sobre equilíbrio, né? Sobre espírito e matéria. Hoje a gente vai falar de desprendimento. Mas antes espiritualmente, é legal a gente se perguntar, né? O que são bens terrenos na nossa concepção? É uma pergunta muito particular de cada um, né? Falar sobre realmente o que a gente considera como bem terreno, né? A lição do Evangelho sobre o despreendimento, na verdade, ele é um convite para nós, né, para a nossa educação sobre os bens terrenos. Porque a gente confunde muito, mesmo porque a nossa pobreza de vocabulário faz com que nós, né, confundimos sobre educar e desprender. Acho muito mais fácil a gente pensar que desprender dos bens terrenos é dar tudo que a gente tem e vir aí um mendigo voluntário, né? Se formos pensarmos dessa forma, a gente vai frutificar o quê? Para quem? A gente vai fazer que tipo de bem? Não orna, não tem como. Então o Evangelho ele nos convida a gente se autoeducar. Isso não é pecado, gente. Não é pecado ter. Não é pecado conquistar. Às vezes a gente fica até meio assim, né? Uns têm tanto, outros têm nada. Vai do momento de cada um, mas não é pecado ter. E a gente precisa entender e se educar perante isso. Aliás, precisamos nos educar sobre aquilo que o Pai nos confiou, né? Quando a gente fala de educação, em muitos momentos da vida, a gente deixar o preconceito de lado, de, por exemplo, não se diminuir. Porque assim, a gente batalha tanto para ter, né? A gente, linguajar popular, a gente rala tanto para ter e às vezes tem momentos da vida que a gente tem que dar um passinho para trás e isso dói. Isso mexe com a gente, né? Então, o Evangelho ele nos convida a isso, a esse convite, a saber realmente esses bens que nós possuímos. Aliás, primeiro a gente se perguntar o que são os bens terrenos que eu tenho, né? Aquilo que eu considero como bem terreno também, e saber administrar isso dentro de mim, saber administrar as minhas emoções em relação a isso, né? Isso saber evoluir. Pode parecer que não. A gente acha que evolução espiritual é uma vez por semana no centro espírita, né? Mas não, acho que a evolução espiritual ela está aí 24 horas. Principalmente sobre a matéria, sobre os bens terrenos. E quando a gente fala de evolução em cima dos bens terrenos, em cima da matéria, ela vira uma faca de dois gumes, né? Isso a matéria ela pode, os bens que nós possuímos, que nós conquistamos, eles podem ser um entrave na nossa evolução, ou bem administrados, eles podem ser aí um passaporte para a nossa evolução, né? Então, vai de cada um.
vai da forma como a gente se autoeduca sobre tudo aquilo que a gente possui, porque o que a gente possui é muito importante espiritualmente, e é. Não tem aquela parábola? O camarada chegou em Jesus e falou, Jesus, como é que eu faço, né? Ele falou, eu já conheço de tudo, eu sou estudado, como é que eu faço para seguir você? Aí Jesus olhou e falou, ó, vende tudo que tem, pega dinheiro e dá aos pobres. O cara saiu desconsolado. Poxa. Isso é, o que Jesus quis dizer com isso? É a nossa educação sobre a matéria, isso é a nossa ganância. Qual que é o devido valor que nós estamos dando naquilo que a gente conquistou, naquilo que a gente possuiu? Lembrando, conquistar não é pecado nenhum. Na verdade, conquistar é benéfico. O mundo vive disso. Né? Se nós hoje falar, eu não vou comprar nada, eu não vou consumir nada porque é pecado, porque eu vou viver de luz, o mundo para. E não. Conquistar não é pecado. Mas a gente tem que ficar muito, muito, muito atento. Porque a ambição, ela mancha. A ambição é uma chaga. E é aquelas chagas que ela vem devagarzinho e a gente não se apercebe. A gente não costuma ouvir muito, não só no meio espírita, mas todas as religiões, nas redes sociais, enfim, que a vida é muito curta. Né? Se nós pensarmos como espíritos, é uma fração de segundo. Uma fração de segundo. 70, 80 anos, 50, 40 que seja, uma fração de segundo. A gente vai voltar para a parte espiritual. E a gente vai levar uma bagagem. E a bagagem que a gente leva é a nossa consciência. É aquilo que está na nossa consciência. E o que mais permeia na nossa consciência é em cima dos bens que a gente possui. Isso é, em cima da matéria. E essa bagagem que a gente leva quando a gente desencarna, que é a consciência, ela que determina o quanto nós vamos sofrer ou não no plano espiritual. Por isso que é bacana aquela pergunta, né, que eu fiz no começo. O que são os bens terrenos? E quais os valores que eu dou? Justamente por conta disso. Da gente aprender a educar esse desapego desmedido às nossas conquistas. Batendo na tecla mais uma vez, não é pecado conquistar. Só que a gente precisa aprender a dar o devido valor. Né? Mesmo porque o apego que nós temos a isso daqui, né? Ao corpo, a um carro, a uma casa, sei lá. O apego que a gente tem ao que a gente considera um bem é a régua que vai medir o tamanho do nosso sofrimento quando a gente desencarnar. Você vê como a gente mal se apercebe isso durante o dia? Você vê como é importante a gente trazer o Evangelho para o nosso dia a dia? A importância que o Espiritismo bate tanto na tecla da reforma íntima, bate tanto na tecla de nós nos olharmos com um olhar mais atento, a gente entender um pouco melhor dentro de si mesmo, dentro de cada um, porque todo mundo tem a tentação, que a gente é tentado sempre, né, sobre aquilo que a gente tem. A fascinação que os nossos bens nos trazem, né? Fora o orgulho, o egoísmo, o orgulho de eu tenho, eu comprei, por que eu vou ter que devolver, por que eu vou andar de a pé? O egoísmo de falar é meu, ninguém toca, eu conquistei, você que se exploda. E o que nós consideramos como bens terrenos vai muito além disso. E uma coisa que a gente tem que ficar muito atento ao desprendimento e à educação aos nossos bens terrenos, principalmente a nossa vida sensual. Porque parece que não, mas o corpo é um bem terreno. O corpo é um bem que Deus nos emprestou. E tudo isso que eu falei, a tentação, fascinação, o orgulho, o egoísmo, o sexo, isso vicia. Isso vicia. Eu tenho muitos amigos aí que
eles são viciados no consumo, sabe? De uma forma até desmedida. E quando a gente fala de vício, isso é, a gente fala de um certo desequilíbrio, que o nosso orgulho não deixa ver que a gente é desequilibrado, né? A gente está falando de aquilo que altera os limites das nossas necessidades, porque é isso que o vício faz. A minha necessidade vai até aqui. Mas uma vez que eu deixei o vício tomar conta, por que não a necessidade mais para cá? Mas se foi até aqui eu estou bem, por que não ir mais para cá? Sem nos apercebermos o rastro que ficou para trás. Então, desprendimento dos bens materiais é essa educação que a gente tem que ter sobre aquilo que a gente possui, sobre aquilo que a gente conquista, né? Por isso é legal nós nos perguntarmos diariamente, hoje, uma pergunta muito íntima: quais que são as nossas reais necessidades hoje? Sabe? Nós termos um objetivo espiritual nessa vida. Como disse em outro bate-papo, tem um equilíbrio sobre quem eu sou e o que eu quero ter. Tem uma amiga minha que ela foi casada por muito tempo com um rapaz e os dois meio que financeiramente cresceram junto. Porém, o rapaz ele estudou muito, batalhou muito para, sabe, galgar uma posição financeira muito boa, muito boa. Ela já tinha uma posição financeira bacana, mas ela ganhava 1/5 do que ele ganhava. Isso ela não tinha do que reclamar, porque ela tinha tudo, tudo, menos marido, menos marido. Ela colocou um objetivo inconscientemente, tá? Colocou um objetivo espiritual na vida dela e ela viu que aquilo não estava dando. Que o que ela precisava para ela ia muito além de posses do material. Tanto que até hoje perguntam para ela o porquê eles se separaram, se foi traição, o que aconteceu. Ela falou, não, só não ornava. Hoje, no seu segundo casamento, ela e o marido tocam uma empresa junto, passam as mesmas dificuldades, as mesmas alegrias e ela é feliz. Isso esse desequilíbrio muitas vezes que nós temos sobre aquilo que a gente conquista, né? Isso vai se assemelhando aí aos bens terrenos, né? Os bens que nós conquistamos, vamos colocar assim. Ele se assemelha a remédio. Na dosagem certa a gente fica bem. Agora, numa dosagem errada, acaba matando a gente. Matando a nossa alegria, matando o nosso sono, matando o nosso sonho, matando nossas noites de sono. Tudo isso por uma má administração. Uma má administração interna, uma má administração espiritual. Tá? Por isso eu disse, conquistar, ter é bom, excelente, gira o mundo, mas sem administração íntima, como o exemplo da nossa amiga, não adianta, você pode ter de tudo, você não pode passar vontade de nada, mas você não é feliz, né? Uma fortuna, vamos colocar assim, uma fortuna quando ela é mal administrada espiritualmente falando, pode reparar, acho que todo mundo conhece alguém assim. Se não conhece, já viu em filme, já viu em série, já viu na televisão, enfim, mas acho que todo mundo conhece. Uma fortuna, quando ela é mal administrada, psicologicamente falando, ela faz com que nós regredimos aos nossos instintos mais primitivos. Por isso que o Evangelho, ele pega muito na reforma íntima. Por isso que o Evangelho, ele vem nos trazer esse convite à educação. Porque uma vez que as posses faz com que nós regredimos a ser mais instinto do que intelecto, a gente vai de encontro, bate de frente com a lei do progresso. Isso é, a melhor maneira da gente progredir como espírito, como matéria, como pai, como mãe, como marido, enfim, a melhor maneira da gente progredir
é na base da educação. Qualquer tipo de educação, principalmente aquela educação íntima, principalmente aquela educação que nós viemos buscar aqui, toda terça e sábado. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito pergunta assim, né? Qual é o melhor emprego que devo fazer da fortuna? Porque uma vez eu disse aqui, todo mundo aqui sonha em ganhar na Mega Sena. E eu repito, todo mundo sonha em ganhar na Mega Sena. Quem aqui não queria acordar com os milhãozinhos na conta? Ixi, eu já pensei em fazer tanta coisa, nos pequenos bolões que eu já participei. Né? Mas de verdade, qual que é o melhor emprego que nós devemos fazer da nossa fortuna, seja ela o tamanho que ela for? Porque para quem não tem nada, R$100 é uma fortuna. Né? E a melhor resposta é, amai-vos uns aos outros. Ponto. Nem mais, nem menos. Quando se trata de bens, de matéria, de conquistas, o melhor remédio é o amor. É o amor. Porque o amor, ele caminha ali na linha tênue entre a generosidade, eu ajudar, e a ensinar a conquistar. E é muito difícil, muito difícil. Eu tenho exemplos pessoais meu de ser muito generoso e no final eu falo, caramba, estraguei a pessoa. Não deixei a pessoa ter a oportunidade de ela conquistar. Né? Isso é, eu não agi com caridade. Porque é melhor, se tratando de matéria, tá? Lembre-se, a gente está falando de matéria, de bens. A melhor caridade a ser feita, em muitos casos, não em todos, é a gente dar a oportunidade para o nosso irmão ele sentir o gostinho da conquista. Tem coisa melhor do que o gosto da conquista? Não importa o que seja. Se a gente conquista um carro, uma casa, se a gente conquista uma pessoa, tem um gosto tão gostoso. E às vezes a gente agir com desequilíbrio em querer ser muito generoso de uma forma errada, por isso que eu disse. A melhor maneira de amar é a educação. É a gente poder dar o valor da conquista. Vem cá. Isso com filhos, funcionários, amigos. Mas Cristo não foi assim com a gente? Né? Porque é natural. Não estou dizendo aqui que a gente não deve ajudar, tá? Sim, a gente deve ajudar. Só que a gente tem que manter esse equilíbrio. Cristo não veio aqui? Cristo ajudou. Falou, vem cá. Abraçou, mostrou que é amor, mostrou que caminho, carinho, né? A gente se acomodou porque ficou tão gostoso, até ele falar, pronto, agora eu vou, vocês continuam. Agora vocês vão ter que conquistar. Vocês vão ter que galgar. E até hoje a gente conquista um pouquinho de cada encarnação que a gente vai conquistando, é uma vitória tão gostosa, tão gostosa. A gente poder, utilizando o amor, entender o tempo e a aptidão de cada um. É tão gostoso isso, gente. E a gente não pode tirar isso das pessoas. A gente não pode tirar isso das pessoas. Por isso que o Evangelho do Cristo é o convite a olhar a vida, principalmente a olhar o espelho com olhos do amor. Com olhos do amor. Entender, olhando para os nossos irmãos, a necessidade espiritual de cada um por passar por várias fases que cada um passa. E muitas vezes nós passamos por fases pedagógicas, vamos colocar assim, que dói pra caramba, e dói, é pra gente ir aprendendo a se educar em relação às posses. Isso eu falo muito do exemplo pessoal, porque eu tenho uma microempresa. E o meu bom humor, ele vai de acordo com o serviço que entra. Está errado, totalmente errado. O meu bom humor deveria ser sempre, mas não. Às vezes baixo serviço, os boletão começam a cair, eu fico daquele jeito. Então é um convite a isso, é a gente se conhecer. Você vê, eu me conheço nessas horas. Quando eu estou cabisbaixo, quando eu estou preocupado. Né? Por isso que Cristo, o Espiritismo, nos traz o convite de trazer o Evangelho como cartilha de vida. E quando a gente traz o Evangelho, gente, vamos ampliar um pouco a mente. Quando a gente traz o Evangelho como cartilha de vida,
tudo começa a fazer sentido, principalmente na parte de posses e de matéria. A gente começa a entender que para esse plano hoje de expiações e provas, esse plano meio maluco que a gente tá, que uma hora é guerra, outra hora é pandemia, outra hora é fulano que faz isso, ciclano que faz aquilo, a gente só progride porque tem desigualdade. É meio maluco pensar assim, mas friamente, sair da casinha do conforto, daquela religião que te abre. Não, sai um pouco da casinha. Vamos colocar os pés no chão, friamente. Se todo mundo tivesse o necessário, hoje, qual a educação que nós temos? Vamos lembrar, tá? Qual a educação que a gente sabe que todo mundo nós temos? Se todo mundo tivesse o necessário, o mundo pararia. Haveria a extinção, né, dos trabalhos que contribuem para o progresso. Não tem aquela famosa frase, né, quando a água bate aí que a gente anda? Porque senão a gente se acomoda. Isso é, se todos nós tivéssemos o necessário, haveria a extinção do estímulo. Então hoje, nós, com o conhecimento da doutrina espírita, nós que sentimos aquele amor do Cristo nos envolvendo neste momento, a gente tem a oportunidade de avaliar intimamente que valor que nós estamos dando aos nossos bens que nós conquistamos e como, da melhor forma, que nós estamos estimulando os nossos a evoluírem de uma forma sadia com isso. Sem falar, não é problema meu, você que se exploda, ou tudo de bandeja e piorar mais a situação do cara. Né? E assim, o melhor resultado disso, falando de quem já sentiu na pele, a gente começa a entender que é na prática do bem que a gente começa a ver o bom resultado do esforço íntimo em a gente se autoeducar, sabe? Em a gente buscar a real necessidade de evoluir. De evoluir. Às vezes a gente acha que a gente vai para uma religião porque a gente está sofrendo, porque eu preciso de ajuda, mas vamos pensar direitinho quanto a gente evoluiu só no momento que a gente saiu da nossa casa e adentrou aquela porta. E por que não passar isso adiante? Voltando ao que eu falei, a vida corpórea, fração de segundo, passou, fui, já era, mas e aí? O que realmente a gente leva? O que realmente as posses que nós conquistamos vai fazer com que nós levamos para o outro lado? Gente, a gente leva para o outro lado sentimentos, sensações, né? Você vê como o bom uso que eu faço das posses que eu tenho, não precisa ser muito não, tá? Lembra que eu falei? Para quem não tem nada, R$100 é muito. O meu celular, o bom uso que eu faço disso daqui, os sentimentos, as sensações, é o que eu vou levar. Os bens que o Pai nos confiou, o que a gente está fazendo? Eu vou dar um exemplo bem básico, bem básico. Uma viagem, isso eu estou falando, tá? Como espírito. Numa viagem, se eu for para um lugar bem frio e eu levar sunga, eu vou sofrer. Se eu colocar coisa errada na minha bagagem, eu vou sofrer, e vice-versa. Se eu for para um lugar bem quente, for com roupa de esquimó, eu vou sofrer. O real valor que nós damos às nossas posses é a mesma coisa. Porque se a gente não se educar espiritualmente, se a gente não procurar usar o Evangelho de Cristo como cartilha de vida, a gente vai estar levando na nossa bagagem espiritual a roupa errada. Isso é, a gente está fardado ao sofrimento voluntário. Porque uma vez que nós temos esse contato aqui agora, não vai adiantar chegar a falar, eu não sabia. Ah, sabia. E como a gente sabia? Então vamos aproveitar esse convite que nós temos toda semana aqui, sabe? Eu sei que é meio maluquice querer pôr em prática de uma vez e nem dá, porque a gente vira um bitolado religioso, isso não é bom para ninguém, mas aos pouquinhos, devagarzinho, começar a procurar se conhecer como irmão em Cristo.
E o resto, o resultado não tem outro, senão a gente olhar o mundo com os olhos do amor. Gente, obrigado a todos vocês, que tenhamos aí uma excelente noite, viu? Obrigado. E vamos então aproveitar este momento que nos encontramos em comunhão com o nosso Mestre Jesus e mais uma vez agradecer, Senhor, por podermos estar aqui reunidos em Seu nome. Que Teu amor, Teu carinho, Mestre, possa fazer parte do nosso dia a dia. Que nós possamos colocar em prática as lições que aprendemos aqui, Senhor. E que essas mesmas bênçãos que agora recebemos possam ser distribuídas também por todos aqueles irmãos que se encontram carentes do corpo, da alma, aqueles que se encontram em leitos de hospitais, aqueles que se encontram desencarnando, aqueles que já desencarnaram. Que as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver a cada coração que sofre neste momento. E que essas bênçãos, que esse amor, que este carinho, que agora estamos recebendo, Senhor, possa permanecer conosco durante os trabalhos que se seguem e que possa nos acompanhar durante toda essa semana, com a graça de Deus. Que assim seja.